Oi, gente! Bem-vindos ao podcast Química Amor. Hoje vai ser um tema muito interessante de um formato novo. Hoje eu trouxe a convidada Laís Uzar. Então, bem-vinda, Laís. Oi, obrigada. Nada, é um prazer. Laís, ela já está formada em Química, licenciatura na UFPE de Caruaru. E hoje a gente vai falar sobre cinética química e como a gente pode trazer exemplos da cinética química com a cozinha. Então, após a vinheta, a gente volta. Então, Laís, você acha que é um assunto muito interessante a gente trazer exemplos do dia a dia para a química, para a assimilação de conteúdo para os estudantes? Com certeza, né? Eu acho que quando a gente contextualiza, né, os conteúdos de química, é uma forma da gente estar aproximando o estudante do conteúdo científico, porque a gente acaba criando, né, a ciência no geral acaba criando uma barreira muito grande com os estudantes, pelo fato de eles olharem e acharem que é uma coisa impossível, que é uma coisa muito distante, que é uma coisa que só acontece dentro do laboratório. Então, se a gente fala de química na cozinha, por exemplo, eu acho uma forma muito massa da gente aproximar a química do cotidiano mesmo do aluno. Sim, com certeza. Tu, como aluna, sentia dificuldade em química? Química sempre foi uma matéria que eu tive mais facilidade. Não vou mentir, não. Mas, assim, eu sempre senti realmente que quando o professor trazia exemplos do cotidiano, ele conseguia colocar a química dentro de uma coisa, dentro de uma realidade que fosse palpável para mim, era muito mais fácil de aprender. Sim, com certeza. Pelo menos, teve momentos que eu senti muita dificuldade nos assuntos de química. Só que cinética química é um dos meus assuntos preferidos. Principalmente porque, por exemplo, eu comecei a fazer desenvolver um projeto sobre cinética química na cozinha. Que é uma coisa que é, tipo, muito fácil de se achar, sabe? É muito fácil de exemplificar. Tipo, falar de temperatura na cinética química, sobre a velocidade. Você falar, pô, você não bota a carne ou alimento na geladeira, aí, tipo, é muito fácil de assimilar. E acho que isso é muito importante para o aluno. E é como você falou, a cinética química traz esse facilitamento para os estudantes, porque eles podem entender porque é uma coisa que eles fazem no dia a dia. E tem essa barreira da ciência, que muita gente acha que a ciência é uma coisa pronta, né? Exatamente. E quando a gente fala de cinética química, o primeiro contato que a gente tem é uma coisa que a gente acha que só pode ser visto dentro de laboratório, né? Como é que eu vou falar de cinética química sem ser dentro do laboratório? Mas está no dia a dia. E, tipo, você pode fazer experimentos básicos com eles, que eles podem fazer. Por exemplo, pegar um copo de vitamina C, pegar 2 comprimidos, aí dividir um comprimido no meio, dividir o outro inteiro, aí ele vê qual é que reage mais rápido. E ele tá fazendo uma coisa de cinética química. Não sei se você estudou, mas eu estudei Piaget, que ele fala sobre isso de assimilação de conteúdo. Você acha que a gente pode fazer de um jeito todas as matérias, todos os assuntos de química, trazer com assimilação, tipo, envolver que, tipo, cinética química, na minha visão, a gente pode trazer o conteúdo totalmente trazer a cozinha. A gente sempre exemplificar com cozinha. Ou não tem quando você esquenta a água e a água evapora mais quando você tá... É muito mais fácil os estados de transição da água acontecerem por causa da temperatura. É muito fácil fazer isso. Você acha que tem como fazer isso com todos os assuntos de química? Eu acho que sim, eu acho que se a gente pensar direitinho dá, porque a química ela tá em todo lugar, literalmente, né? Não existe um universo sem a química, então é uma coisa que eu sempre falo. Consegue trazer sim para qualquer conteúdo. Eu acho que sim, porque é uma coisa que eu sempre falo aqui em casa, não sei se tu fala, que
Pronto, aqui fala, tem muita química nesse produto, tem muita química nisso, tem muita química no meu cabelo, tá ligado? Aí você fica, mas menina, eu até falo, quando você tá respirando, você já tá fazendo química, minha filha. Só que química tá em tudo, e acho que esse é um dos meus intuitos nesse podcast, é trazer que química tá em tudo. E esse assunto de cinética química é muito interessante, que a gente pode falar isso e o aluno não pode acreditar, sabe? Não, você tá falando isso só porque você é professora, você quer facilitar meu negócio, mas química não tá em tudo, química é difícil. Mas a gente trazendo um conteúdo que é de assimilação, que é de trazer, que traz seu dia a dia mesmo, não é tipo só, tá vendo isso, acontece no seu dia a dia, é por isso. Não, a gente exemplificando ajuda muito a eles a entenderem que eles também estão envolvidos nisso, que isso é uma parte de trazer o conteúdo do dia a dia. É porque eles estão envolvidos nisso, eles estão fazendo a química, sabe? Exatamente. Uma coisa que a gente sempre fala em cinética química são os fatores de velocidade. São os fatores que aumentam ou diminuem a velocidade. A gente já introduziu a temperatura, mas temos vários outros, como superfície de contato, aumentando a quantidade do reagente, que é a concentração, e tem catalisador também, tem vários outros, mas esses são os 4 principais. Uma coisa que eu acho muito interessante eu sempre quis saber o que tu acha que a gente pode explicar no dia a dia na cozinha como catalisador. Mulher, como catalisador, é uma coisa que eu estava até pesquisando, porque na cozinha eu consigo pensar, a primeira coisa que me vem à cabeça é um experimento que eu fiz quando eu era 3º período, se eu não me engano, no Laboratório de Química Geral. A gente estava fazendo experimentos justamente sobre velocidade da reação. E aí o experimento mais básico que existe é o da decomposição do peróxido de hidrogênio, né, da água oxigenada. E aí, como catalisador para essa reação de decomposição, eu usei a cenoura. É um negócio... Nossa. Quando eu fiz esse projeto, eu pensei mais ou menos no gelo, que ele é meio que mais ou menos um catalisador, porque ele não vai se envolver na reação, e é isso o conteúdo de catalisador, para quem não sabe, é um elemento em que ele não vai se envolver na reação, mas ele vai aumentar muito mais a velocidade. E eu pensei assim com o gelo, sendo que no refrigerante, quando você bota ele, a espuma sai. O gás sai muito mais fácil, né? Aí eu pensei mais ou menos nele. Mas esse é um experimento muito famoso, que é da batata ou da cenoura, como ela falou. E é muito interessante. Uma coisa de superfície de contato, eu acho que eu falei disso com o exemplo do vitamina C, né? O de vitamina C, que eu falei que quando você deixa ele inteiro, ele é muito mais fácil de ser consumido mais rápido. Mas quando você deixa ele em pedaços, porque ele está disperso na reação, ele vai ser... a reação dele vai acontecer mais devagar. As colisões efetivas vão ser muito mais prováveis de acontecer, né? Sim. E é, fácil de entender isso, porque se você fazer esse teste, porque você pode pensar, ele tá menos na água, ele vai acontecer mais rápido. Não, mas se você fazer esse teste, você vai ver que vai ter pedacinhos da vitamina C no copo ainda, não foram dissolvidos, como se fosse inteiro. Eu acho que quando a gente fala de temperatura, um exemplo que eu gosto de usar, que é assim clássico também, é o cozimento do feijão, né? O feijão, para a gente cozinhar ele numa panela aberta, ele vai levar 1 hora para cozinhar. E aí é por isso que a gente usa panela de pressão, porque naquele ambiente, né, fechado, com a pressão maior, a água ela vai ferver, a temperatura, né, da água vai ser maior, e aí o feijão ele vai cozinhar mais rápido. Então esse é um exemplo bem basicão, assim, mas que eu acho que ele ilustra bem. Ilustra bem e, se a gente também está tratando com alunos que cozinham, que fazem seu próprio almoço, eles vão saber do que, realmente, quando a gente fez feijão, a gente percebe que está mais quente.
Exato. E é, tipo, muito fácil deles entenderem. E uma coisa que você falou de pressão também, pressão é um dos fatores de... Aí você tá usando 2 fatores na Mas cinética no caso da química. pressão, eu acho que ela tem mais, ela se aplica quando a gente está falando de reagentes no estado gasoso, né? Nesse caso, o que influencia o cozimento do... É mais a pressão é a temperatura. temperatura, porque a pressão vai fazer a temperatura da água subir. Sim, com E certeza. a pressão enquanto fator seria numa reação entre reagentes no estado gasoso. E também temos a concentração, gente. Imaginamos se a gente tem um copo de café. E um copo de café na mesma temperatura, sempre a gente vai usar esse mesmo parâmetro, com açúcar, com leite. Esse copo de café puro, ele vai reagir mais, porque ele não tem algo que está reagindo com ele, só tem ele. E já com açúcar ou leite, ele vai demorar porque ele está reagindo já com o açúcar e com o leite. Então vai demorar um pouquinho mais para reagir. E é isso. Como vocês podem ver, eu acho que a gente pode também trazer isso para tudo. Mas é muito interessante que cinética química a gente pode trazer um exemplo. E eu acredito que se a gente usar isso na escola, a gente consegue entender muito mais fácil os assuntos. Principalmente com cinética química, que eu, pelo menos, quando eu exemplificava com coisa do dia a dia, eu achava muito mais fácil. Tipo, a temperatura, na maior temperatura, vai acontecer mais rápido. Por isso que a gente bota as coisas na geladeira, para os alimentos não se estragarem, né? Exatamente. Eu acho que é isso o valor da química, que a gente pode trazer. E eu acho que é isso que a gente pode falar. Por isso que a química é linda, por isso que a química é perfeita, sabe? Exatamente, porque ela está em tudo. E a partir do momento que a gente aprende a enxergar, né, ela em tudo, que a gente tira ela daquela caixinha da ciência quadrada e Dexter, do né? laboratório, aí fica muito mais linda. Com certeza. Bom, gente, eu já falei sobre o assunto, mas eu queria explicar para vocês por que esse conceito novo de trazer convidados. Eu achei muito interessante porque química não é só a visão de uma pessoa só, e eu queria trazer Laís porque eu encontrei ela num evento que eu vou participar também, e ela vai falar sobre um assunto que é muito parecido com o meu TCC, que foi o tema do TCC dela. E ver uma mulher negra em química, que nem eu, e já formada, é muito importante para mim. Então, Laís, eu quero saber para você sobre a representatividade negra na química. Você acha que falta a representatividade negra na química? Então, né, no momento que a gente está vivendo, eu acho que falta representatividade em todos os lugares, na verdade. Mas a gente vê a ciência que a gente aprende desde pequeno, né, é uma ciência que ela sempre foi uma ciência branca, basicamente, uma ciência masculina. E é isso que a gente vê na escola desde sempre. Então, quando você vê uma criança preta, mulher principalmente, é difícil você perguntar para ela o que ela quer ser e ela dizer que ela quer ser uma cientista, porque não foi isso que ela aprendeu, sabe? Ela não tem exemplos de pessoas iguais a ela ocupando esse lugar. Então, eu acho que a posição que eu ocupo atualmente, ela é importante e ela é muito significativa, porque eu reconheço que eu tive meus privilégios, mas enquanto mulher e enquanto preta, eu acho que está ocupando um lugar na ciência enquanto pessoa da ciência, sabe? Eu acho que isso é muito importante, não só para mim, mas como para outras pessoas, sabe? Sim, com certeza, eu sou sua fã. O meu intuito enquanto pesquisadora, na verdade, ele é um dos meus intuitos, né? Além de fazer ciência, é mostrar que existe espaço, sim, na ciência para a gente falar de negritude, sabe? Para a gente desconstruir estereótipos, desconstruir preconceitos. E aí é por isso que eu pesquiso e eu vou continuar lutando por isso até o fim. Como eu disse aqui, eu já sou sua fã. Meu Deus, eu espero ter uma chance de trabalhar ainda contigo. Nossa, você é incrível. Esse também é um dos meus grandes intuitos, trazer representatividade negra para química.
mostrar que lugar de negro é em todo canto, sabe? Que, nossa, a gente merece esse lugar. Então, gente, infelizmente acabou. Foi um ótimo programa. Obrigada, Laís, por trazer sua experiência, sua sabedoria. Você foi incrível. Muito obrigada. Que tu falou. Ai, que nada. Foi um prazer ter você aqui. Então, gente, é isso. Um beijo e tomem cuidado. Nos sigam nas redes sociais. Estamos no Twitter como @amor_química e no Instagram como @químicaamorpodcast. Até mais. A edição foi por Rani Santos e um agradecimento a Laís Uzar pela entrevista de hoje.